Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Estamos aqui em Carajá, Seival, interior de Caçapava do Sul, acompanhado do nosso amigo Cássio Peronzoni. Nós estamos aqui no local onde aconteceu o combate do Seival em 25 de novembro de 1926. E agora a gente vai visitar alguns locais aqui que fizeram parte dessa batalha, desse combate. E o Cássio vai nos mostrar esses locais e contar um pouco da história desse combate. Agora nós vamos virar a câmera para mostrar esse local para vocês. Bom pessoal, nós estamos aqui no local onde se posicionou o flanco esquerdo, sobre aqui essa rocha do qual eu vou subir. E nosso amigo Cássio aqui vai falar um pouco aqui sobre esse local. Então, aqui era, segundo os nativos, não existe um marco aqui histórico, mas segundo o pessoal que nasceu aqui, recebeu as informações de pai para filho, recebida dos avós, porque já fazem mais de 90 anos dessa revolução. Aqui era o flanco esquerdo, onde tinha uma posição de metralhadora. Você percebe que é o canto do vale, vamos dizer assim. Inclusive, quando alguns militares da brigada se depararam com essa posição da metralhadora, que é aqui onde estamos, eles tentaram desbordar por este flanco, mas os revolucionários desceram pela cerca de pedra e terminaram com o combate no flanco esquerdo, o extremo flanco esquerdo, onde foi depois resgatado os corpos desses militares da brigada que acabaram perdendo suas vidas em combate. Então aqui era a posição da metralhadora, eram duas, aqui tinha uma. Me parece que tinha uma de reserva, eu não tenho certeza dessa informação, mas duas estavam na linha de frente e aqui era a posição de uma das metralhadoras, no canto esquerdo do vale. Então aqui ficava duas metralhadoras, é isso? Isso, aqui ficava uma delas, a posição aqui, não em cima da rocha, é óbvio que a gente está ilustrando a imagem. Provavelmente ela ficava numa posição, aqui não tinha essas árvores, certamente não tinha, quase 100 anos, e ela ficava numa posição abrigada e tinha uma visão geral do vale, então tinha um alcance de tiro, um ângulo de tiro bom e um alcance de tiro para os lados também privilegiado. O operador estava numa posição muito confortável. Maravilha, então aqui pessoal ficou duas metralhadoras instaladas, né? O chamado flanco esquerdo. E agora a gente vai para onde, Cássio? Agora nós vamos para a linha de combate, porque embora tenha sido uma posição privilegiada, os soldados da brigada eles ainda alguns conseguiram transpor a linha de defesa dos revolucionários, e teve um combate corpo a corpo. Aqui teve alguns mortos e feridos, e tem alguns, os mais relevantes, assim, o mais jovem, tem um marco ali que o seu Zeno Dias Chaves, que é um historiador da região, que conhecia muito a respeito, foi ele que colocou esses marcos com base em relatos de pessoas que estiveram no combate. Ele é um senhor que morreu aos 92 anos, salvo engano, e ele pesquisou a vida toda esse combate aqui, ele sabia muito a respeito. Então essas posições são bastante fidedignas, porque foram apontadas por indivíduos que participaram do combate. Maravilha, então nós vamos nos aproximar até esses locais. Bom pessoal, o segundo ponto que queríamos mostrar para vocês é essa cerca de pedra, né, Cássio? Que foi utilizada pelos revolucionários como trincheira, não é isso? Exato, ela fica no meio, não no meio, ela fica no primeiro terço da linha defensiva, pelo lado esquerdo, que a gente está vindo da linha do flanco esquerdo para o direito, na linha defensiva. E ela era alta na época, a natureza acabou que foi fragmentando ela, isso são muitos anos, né? E um pouco das pedras, como eu havia falado anteriormente, foram levados para servir de alicerce. Então ela está bem destruída, ela está só com a linha se vocês observarem por aqui, vocês vão perceber que é só a linha de alicerce que tem, né? Isso aí tem mais de 150 anos, foi feita na época da escravidão,
mas serviu de trincheira no combate do Seival, aqui em 25/11/26. Tá? Então foram retiradas muitas pedras e aquelas que não eram adequadamente esfalquejadas, vamos dizer assim, para o alicerce, elas permaneceram e o resto a natureza se encarregou de derrubar. Mas se tu olhar aqui assim, tu vai perceber que tem várias pedras que pelo nascer das árvores, elas acabaram tombando para os lados e ficaram até bem longe da linha da cerca de pedra, né? Que era uma cerca de taipa que dizia. E agora nós vamos até o... Aqui tem o primeiro marco, que é onde foi baleado um soldado, que era o soldado mais jovem do combate, que era Adilson Aires da Cunha. Aí tem o nome do soldado que socorreu ele e tem o nome dele. Ele tinha apenas 17 anos e ele perdeu uma perna por conta de uma granada que a brigada atirou contra a linha defensiva dos revolucionários e acabou atingindo ele perdeu uma perna. Ele fez um torniquete e permaneceu quieto no meio dos demais que estavam mortos ali. E depois do combate, na hora da varredura, os revolucionários foram fazer a varredura, né? A varredura é matar aqueles que estão ainda vivos. E aí descobriram o Aires da Cunha ali, com um torniquete na perna, e salvaram o menino. Claro que ele saiu de combate, mas viveu muitos anos ainda. Ele era cepense. Então nós vamos ali nos aproximar para mostrar para vocês esse marco. Esse aqui é um marco que foi colocado com o terreno Dias Chaves. Ele está um pouco desgastado, mas diz aqui Guimba Chamarra salvou Aires da Cunha. Tá? É um marco que é onde acharam o menino deitado aqui com a perna amputada pela explosão de uma granada. E tu sabe a época mais ou menos que foi colocado esses marcos? Não, aí essa informação não tenho para te passar. Mas depois eu coloco aqui uma legenda aqui para vocês o ano que foi colocado esses marcos. E agora a gente vai visitar outro marco, né? Tem o próximo flanco direito, que é mais à frente da segunda posição da metralhadora, e depois é onde foi baleado o Oswaldo Aranha. Então, primeiramente flanco direito, né? Isso. E depois o marco onde foi baleado o Oswaldo Aranha. Bueno, vamos lá então. Então aqui era o flanco direito da linha defensiva, e era onde estava a segunda metralhadora. Ela também tinha uma posição privilegiada, cruzava fogo com a outra metralhadora lá, né? E tinha uma visão muito confortável de todo o vale. Mas ela tinha um ponto cego na linha defensiva, que era aqui, ó. Aqui tem uma ravina, que é um acidente natural, por onde os militares da brigada eles tiveram a possibilidade de desviar por esse flanco e eles invadiram a linha defensiva ali, que foi onde foi baleado o Oswaldo Aranha. No entanto, nas nossas costas aqui ela existia uma outra linha defensiva, uma segunda linha defensiva comandada pelo coronel Favorino Dias, que era um nativo dessa região, que foi o que fez o abate desses militares ali e feriu o Oswaldo Aranha. Então, quando eles rompem essa primeira linha defensiva, eles não esperavam que existisse uma segunda. A ideia era surpreender a linha defensiva pela retaguarda. Aí se depararam com essa segunda linha defensiva e foram contidos pelos revolucionários. A gente vai ali agora. Tá, então a tropa do Oswaldo Aranha vinha aí do vale? Do vale, de Lavras para cá. E aí se deu aqui com esse flanco direito. Se toparam com essa linha defensiva. Aqui era o flanco direito. Aqui tem uma queda muito abrupta do terreno. Eu até, para falar a verdade, eu colocaria a posição do metralhador um pouco mais à frente, mas ele quis manter na mesma linha da primeira lá, do flanco esquerdo. E aí, na verdade, gerou um ponto cego, que era essa ravina no flanco direito. Em um determinado momento, a Brigada Militar conseguiu sobrepor essa primeira linha defensiva por conta do terreno.
Embora ele seja um terreno extremamente acidentado, ele oferecia essa ravina e os militares da brigada perceberam e acabaram furando essa primeira linha defensiva. Ao comando do Oswaldo Aranha, e aí foi ali nessa ravina aqui que ele recebeu. Ali eles receberam uma carga de tiro da segunda linha defensiva lá, que eles não esperavam, e não conseguiram chegar na retaguarda dessa primeira linha aqui, né? Aí acabou que o Oswaldo Aranha foi ferido ali. Aí eles recuaram, né, e não tiveram condições de sobrepor os revolucionários. Bueno, agora nós vamos lá visitar esse marco do Oswaldo Aranha. Então aqui é a ravina que os militares da brigada utilizaram aquele canto ali, ó. Lá está a metralhadora, mais ou menos na altura daquela árvore. Aquele lá era o flanco esquerdo. E eles utilizaram essa condição do terreno, na época não tinha essa arborização, para chegar e invadir a retaguarda da linha defensiva. No entanto, existia outra ali em cima, depois a gente vai ver algumas trincheiras, e quando eles chegaram aqui, receberam uma carga de tiros da segunda linha defensiva, e foi aonde foi balhado o Oswaldo Aranha, que tem um marco ali colocado pelo seu Zeno, que era o historiador da região. Vamos então verificar esse marco. Aqui o marco ele pontua, né, o local, e diz aqui também, um pouco apagado pelo tempo. Aqui foi ferido Oswaldo Aranha em 23 de 11 de 1926. 25, desculpa, 25. Então é o ponto que marca o local onde ele foi ferido. Ele não tinha essa arborização, eles utilizaram a ravina para tentar invadir a retaguarda, e quando ele sobe por aqui, ele foi balhado no pé com tiro de fuzil da segunda linha defensiva que fica nas nossas costas aqui. A gente vai lá agora. Interessante, pessoal, é que o Oswaldo Aranha foi ferido aqui e levado primeiramente para ser socorrido em Lavras do Sul. E ali teve os primeiros atendimentos, viram que o ferimento era sério e resolveram levar ele para Bagé, devido à gravidade do ferimento, onde ele foi atendido pelo Cândido Grafé. E agora nós vamos nos aproximar ali para ver onde ficam as trincheiras, né, Cássio? Da segunda linha defensiva, que era comandada pelo Coronel Favorino Dias, um nativo dessa região aqui também. Bueno, vamos até lá. Bom, pessoal, antes de nós mostrarmos ali as valas que foram construídas para ser utilizadas como trincheiras, onde o Favorino Dias tomou posição, nós vamos mostrar esse outro marco aqui, que é o marco onde foram sepultados os combatentes aqui, que foram feridos mortalmente aqui nessa ravina, não é, Cássio? Então, aqui, ali naquele marco que a gente mostrou do Oswaldo Aranha, ele está mais ou menos uns 30 metros para baixo da nossa atual posição, ficaram mortos pelo campo. E aí o pessoal que era o proprietário da época, para não deixar aqueles indivíduos ali expostos, eles traçaram um quadrado de pedra aberto, mais ou menos a profundidade que se utilizava na época, né? E aí eles juntaram esses corpos e colocaram aqui. Depois, com o tempo, o seu Zeno fez o mapeamento das áreas e das posições e colocou os marcos. Aqui tem um, eu estou em cima infelizmente em cima da sepultura, mas diz aqui, ó, que aqui foram sepultados 32 de 48 militares, tá, que foram feridos mortalmente no combate do Seival, na mesma data. Tá? Então o que acontece? Desses 32 estão sepultados aqui, que a gente está em cima da sepultura deles, e na verdade 42. E os outros 10 depois, quando o Coronel Moraes chegou aí, que aí os revolucionários já também tinham saído daqui, né? Eles ainda foram achados feridos aí, foram levados para serem socorridos. Tá? Mas desses 42, 32 mortos estão aqui, sepultados aqui. O pessoal da região aqui, que era proprietário, laçava pelos pés e arrastava, colocava na vala, depois taparam e fizeram
quadradinho de pedra, que também o tempo está consumindo. Praticamente uma vala comum. É uma vala comum, né? São duas, tem essa aqui e tem uma outra que é bem maior que essa aqui. Que é um número bem maior de indivíduos, eu não sei precisamente. O pessoal da região fala que é 56, outros falam que é 76, mas lá tem bem mais indivíduos sepultados, porque é maior a sepultura. E agora nós vamos lá nas trincheiras. nas trincheiras. Se quiser filmar daí, comentar, eu vou lá na outra ponta que fica essa. Aí, filma de lá pra cá, tu vai traçar bem direitinho onde é que ela tava. Aí, pessoal. Olha o tamanho da linha. Aqui ficava a vala que foi construída para ser utilizada como trincheira aí, ó. Dá pra ver claramente. Lá vai o Cássio, ó. Ela se estende por metros. E foi construída num lugar estratégico. Olha a visão privilegiada do local onde ele está lá apontando lá. A trincheira vai até ali. Vai. Vai. É claro, com quase 100 anos, o local foi aterrando aos poucos, né? Então, a vala prosseguiu e vinha até aqui. Até aí. Eles conseguiram cavar até aqui. Cavaram até aqui. Que deve de dar uns 100 metros mais ou menos de... Ah, é grande, né? É, né? Eles pegaram o Oswaldo, provavelmente foi a linha do meio da trincheira, pegou ele, porque era ali assim, né? Aquela hora. Eles atingiram. Sem querer, ele entrou no meio do fogo. Né? Foi cruzado. Esse fogo aqui não cruzava com ele lá, ó. Observe a árvorezinha lá do flanco direito, ó. Então eles não, a referência era ali, eles não atiravam ali por causa da metralhadora. Entendeu? O fogo deles era daqui para lá. Quando ele entra pelas costas, a intenção era chegar nas costas da metralhadora, você depara com essa linha defensiva aqui, que foi o que abateu esses 32 ali e feriu o Oswaldo Aranha. Que loucura. Legal, né? Muito interessante. Então tá aí a vala que foi construída para ser utilizada como trincheira, que aqui se posicionou o Coronel Favorino Dias. E daqui os seus homens feriram o Oswaldo Aranha e mataram algum dos seus comandados, 32, que foram sepultados ali onde nós mostramos há pouco. Então agora a gente vai mostrar outro marco que ficou do outro lado da estrada, né? É a barraca dos oficiais, que ela estava atrás dessa linha defensiva ali. Na época já existia a estrada, ela é muito antiga. Só que isso aqui tudo era um campo só, era aberto, numa estância grande. Então os oficiais ficaram bem atrás na linha defensiva, mais ou menos uns 100 metros. Eles fizeram um acampamento num lajeado de pedra, muito parecido com aqui. Então tá. Abrigados. Bem abrigados. Vamos lá então, Vamos lá. visitar esse local. Então ali, mais ou menos uns 60, 80 metros, eu achei que era mais, mas não era tanto. Ficam as trincheiras da linha defensiva do Favorino Dias, tá? Na direção daquela árvorezinha ali do meio. Passava a estrada, ficava esse local aqui, que até tem um marco que ele, como ele tem um solo raso, o marco acabou tombando, o pessoal deixou ali em cima do lajeado. Era uma área limpa e eles acamparam aqui. Aqui era a barraca dos oficiais. Então o comando ficava um pouco distante realmente da linha defensiva, né, dos revolucionários. Tá, então o pessoal acampou aqui ficavam barracos oficiais, ali na frente a primeira linha de trincheira, mais uns 60 metros para frente a linha defensiva principal, onde tinha as duas metralhadoras, uma em cada flanco. Aí eu tenho informação que eu não sei se bate com a informação dos historiadores
né, que tem um conhecimento profundo disso, que existia uma outra metralhadora nessa linha defensiva aqui de trás, junto com o Favorino Dias. É um relato, eu não tenho certeza se é verídico ou não. Assim como tudo que eu falei aqui, grande parte é passado de pai para filho, de avô para netos, entendeu? São informações locais, né? Com algumas informações que eu li a respeito, né, nos livros que falam desse combate, tá bem? Tradição oral. Isso. Então, pessoal, eu vou passar ali, mostrar para vocês rapidinho esse marco. Um marco, no caso, que não está cravado na terra, porque aqui tem pouca quantidade de terra. Que o ideal era fazer um ponção aqui e alavanca e abrir um buraco e cravar numa das rochas dessas, né? Aí dá para ver perfeitamente como é que era o marco, ó. Um marco no caso de cimento, e essa parte aqui era lisa, né? Com um cimento mais fino, justamente para poder escrever, né? E está bastante apagado, né? Aqui o local do acampamento dos oficiais, depois não dá para ler mais. Combate Seival, 25/11/1926, né? Isso. Feito o registro aí. E agora nós vamos deslocar até o local do... A última vala. Né? A última vala, né? O flanco esquerdo, o pessoal que morreu nas barbas da metralhadora, no caso da metralhadora aí. E o flanco esquerdo lá onde a gente começou. Tá bueno, vamos lá agora. Aqui é praticamente o final da jornada, a metralhadora ficava na direção daquele poste lá, que era o flanco esquerdo. E aqui eu ofereci uma rota de fuga para os brigadianos. Eles desbordaram por aqui. Uma cerca de pedra descia naquela direção, os soldados revolucionários fizeram um abate desses fugitivos nessa região. Aí os corpos ficaram aqui, o então fazendeiro recolheu eles e fez da mesma forma que o outro, uma vala comunista. Ela é um pouco maior, então na cabeceira dela, então ela é isso aqui, assim. Aqui era a entrada, eles foram sepultados aqui, e aqui tem uma linha de pedra que entra para dentro do açude. Então parte desse cemitério, dessa vala, está submersa, está embaixo d'água. Era grande. A quantia específica eu não sei, mas pelo tamanho nos leva a crer que era muito mais gente que foi sepultada lá, né? Lá foram sepultados 32, aqui tem vários relatos, de 56, de 36, de 76. O fato é que a gente sabe que era bastante gente que ficou aqui, porque aqui teve um combate mais corporal e aí essa metralhadora do flanco esquerdo, ela bateu mais gente. Falando em metralhadora, existem relatos que durante o combate teriam laçado uma delas, né? Então, tem aquele passado de pai para filha, né? Aquela história pai para filha, que essa do flanco esquerdo foi laçada porque ela oferecia a possibilidade de chegar a cavalo, aquela do flanco direito não, porque a dobra do terreno, a posição geográfica era muito íngreme, lá não tinha como, então tudo leva a crer que o relato dos nativos que foi laçada a metralhadora deve ter sido essa do flanco esquerdo. Outro aspecto interessante, pessoal, é que existem relatos que após o combate foram revisar o cantil do pessoal da brigada e tinha cachaça com pólvora. E essa substância teria, vamos dizer assim, deixado os combatentes alucinados. E servia como estimulante. Com estimulante. E eles, na realidade, combateram uma posição desprivilegiada, né? Da várzea para a serra. E foi praticamente um suicídio, né? Foi. Aqui tem outras particularidades da região. O pessoal, um colega que vive tomando banho de açude aqui achou um HO, que é um revólver muito conhecido pela eficiência de tiro que ele tinha. Ele era grande, niquelado. Aqui foi achado por aqui assim um revólver HO, num dia que um vizinho estava pescando aqui, colocando a rede, pisou em cima, foi ver um revólver HO de 1922. E um detalhe, não existia essa barragem, né? Não, não. Isso aqui era uma sanga, que ela desce, ela colhe a água do vale, da serra para o vale, e ali ela vem, o pessoal atacou e fez essa barragem. Não existia na época, era um mato aqui, tinha um passo aqui. A estrada velha cruza atrás do cemitério e em direção a um casarão ali, que inclusive serviu de abrigo para
para o pessoal que era da região aqui, que era a única casa que tinha de alvenaria. Há pouco tempo tinha muitos furos de bala aqui naquela casa, hoje não existe mais. Falando em bala, foram achados muitos objetos aqui na... Muitos. Tem um colega nosso, agora numa próxima oportunidade, a gente convida ele, ele tem um mini museu só do que foi coletado aqui. Mosquetão, revólveres, garruchas, ele tem até uma coisa muito interessante que é um rabicho com um brasão, não me lembro se é da República ou do Império, e esse brasão ele servia de rabicho para o cavalo, para segurar os arreios atrás. E esse brasão tem a marca da espada. Então num combate, num enfrentamento, né, no combate, provavelmente quem deu o golpe deferiu o golpe e errou. O cavalo foi para frente e deu em cima das argolas do rabicho, cortando as tiras de couro, e caiu o objeto. E aí depois foi achado no momento que eles estavam lavrando, preparando a terra para o plantio. E tem a moça nas argolas da espada, né? Bem interessante. E ele tem vários outros objetos. Depois, numa próxima oportunidade, dá pra gente conhecer o Chico. O nome dele é Chico, apelido, né? E aí ele mostra para nós como... E no caso, ele reside na cidade de Caçapava? Sim, ele é vizinho aqui, mora no casarão lá e reside na cidade de Caçapava. O museu fica lá na casa dele na cidade? É particular, que ele coletou aqui, né, objetos. Então, numa próxima oportunidade, pessoal, eu estou para fazer uma exposição fotográfica lá em Caçapava, na cidade, né, porque nós estamos aqui dentro do território de Caçapava, só que é aqui o interior. Quando você clarear essa oportunidade de fazer essa exposição fotográfica lá, eu vou aproveitar e fazer a visita no museu do nosso amigo Chico, né? Isso. Então tá aí, pessoal, o registro do combate do Seival, ocorrido em 25 de 11 de 1926. Agradeço aí ao Cássio por nos acompanhado e feito as explicações aqui dos fatos históricos, né? É guardião aqui da memória. E parabéns pelo trabalho. E esperamos aí que esse vídeo venha contribuir para outras pessoas visitar o local, quem sabe ajudar a recuperar os marcos do combate. Enfim, que se torne um local turístico assim para o município de Caçapava, né? Isso aí. É isso aí. Então tá, pessoal. Obrigado pela companhia de vocês. Vou deixar aqui para encerrar o vídeo as imagens da barragem aqui, né, das águas sendo sopradas pelo vento, com essa sede ao fundo. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.